compartilhar pelo link do aviãozinho, porque muitas vezes a pessoa acaba assistindo ou na hora ou acaba assistindo depois, ela acaba tendo insights poderosos aí que ajudam ela a destravar e vender. Hoje em dia, vocês estão vendo com a pandemia que não resta mais dúvida de que o caminho para todo mundo começar a vender cada vez mais será o meio online, será através da internet, são negócios digitais. E com esse fechamento de todo o comércio a nível mundial, quem já trabalhava vendendo pela internet conseguiu rapidamente já, né, trocar o pneu do avião com o avião taxiando na pista. E tem gente que ainda não conseguiu fazer isso e está totalmente parado, sem saber para que lado que vai. E isso se deve às crenças limitantes que essas pessoas têm, né? Porque a pessoa está esperando, ela acha que não vende, ela acha que rede social é só uma bobagem, é só para socializar. A pessoa não entende como é que ela consegue conversar, a marca dela consegue conversar com o público-alvo, né? Então, existe forma sim de você conseguir conversar, fazer a tua marca conversar com o teu público-alvo. Isso você aprende através de estratégias de comunicação. Mas o que a gente precisa entender primeiro, gente? Primeiro a gente precisa entender o que são crenças limitantes, tá? Então, você precisa primeiro identificar, né, saber o que é, identificar, saber quais as crenças limitantes que você tem, para que depois você possa aí conseguir ressignificar as suas crenças, tá bom? E conseguir destravar e conseguir ir para frente aí, tomar suas decisões importantes, tá? Então sejam bem-vindos aí, pessoal que está chegando. Então, assim, primeiro passo, então, é identificar a crença para você conseguir ressignificar ela. Segundo passo, existem técnicas de PNL, existem técnicas de coaching que podem te ajudar, mas normalmente você consegue identificar através de perguntas poderosas que você vai estar se fazendo, tá? Então, existem crenças limitantes, mas também existem crenças que são crenças positivas, né? Então, sempre tem aquela questão assim, vai dar certo, né? O meu negócio vai dar certo, eu sei que eu vou conseguir, só falta mais um passo, e aí você acaba conseguindo conquistar aquele cliente, ou acaba conseguindo trabalhar no meio digital, enfim, são crenças positivas também que você tem que podem realmente te ajudar bastante. Então, existem as crenças positivas. Agora, eu vou dar para vocês falar um pouquinho das crenças limitantes, então. As crenças limitantes, gente, elas fazem a gente formar modelos mentais na nossa cabeça, tá? Que nem sempre eles correspondem aí à realidade. As crenças limitantes, elas são como um imã. Você acredita em algo e isso se torna real, mesmo que não faça parte realmente da realidade. Mas na tua cabeça, aquela crença acaba construindo um modelo mental e você passa a entender aquilo como verdade, tá? Então, por exemplo, se você acredita que a vida é difícil, que sempre te falta dinheiro, que você nunca vai conseguir aprender a trabalhar no marketing digital, que outras pessoas têm sucesso nas contas vendendo pelo Instagram e você não, se você acreditar nisso, você vai criar um modelo mental na sua cabeça e é isso que vai acabar se desenhando aí no teu presente e também no teu futuro, tá? Então, isso acontece então porque você está conectando de forma automática. É tão automático a gente criar um modelo mental e o modelo mental, você seguir esse modelo mental, que você acaba nem percebendo e a vida vai te trazendo mais e mais e mais daquelas mesmas situações, tá? Então, por isso que é muito importante você ter pensamentos compatíveis com crenças poderosas e crenças positivas. Então, as crenças limitantes, elas nascem de interpretações que você toma, que a gente toma como interpretações verdadeiras, mas que no fundo elas são falsas, ou pelo menos elas não são verdades absolutas, tá? Essas crenças, elas vão impedir a sua vida de se tornar melhor, ou seja, quanto mais a gente é submetido a experiências ruins, mais a gente vai acumular imagem mental negativa sobre nós mesmos e sobre as demais pessoas. Se vocês quiserem fazer perguntas sobre crenças limitantes, crenças marketing digital, podem ficar à vontade, tá bom? As perguntas sempre vão nos ajudar a aprofundar. As crenças limitantes, elas são geradas de forma inconsciente. Olha, gente, que interessante, né? Então, muitas vezes a pessoa não sabe nem que ela tem aquela crença limitante, mas ela tem aquele determinado comportamento que está sempre criando um círculo vicioso, e muitas vezes faz com que a pessoa não consiga sair do lugar devido a esse círculo vicioso que ela tem de comportamento, tá? Então, isso porque, gente, a gente tem crenças limitantes que são de ontem, da semana passada, do mês passado, e essas crenças que são, de 5 anos atrás, às vezes até de 10 anos atrás, que é mais fácil de você lembrar,
para você conseguir ressignificar ela e mudar isso. Mas existem crenças limitantes que você adquiriu na infância e você não lembra. Não lembra porque muitas vezes o cérebro ele te protege. Olha que interessante, o cérebro ele acha que você não está pronto ainda, então ele muitas vezes não vai nem te mostrar, não vai deixar você lembrar, tá? Então as crenças mais antigas, elas protegem as crenças mais antigas. Olha que aí, é como se a criança antiga, ela protegesse a criança mais antiga. Então, mandando convite aqui para o pessoal. Então essas crenças limitantes, elas vão impedir, elas impedem muitas vezes você até de lembrar. Então é importante que você faça aí um exercício de perguntas poderosas para que você consiga lembrar de quais crenças você pode estar tendo atualmente que estão impedindo você, por exemplo, de deslanchar, você de investir na sua marca, você de investir em treinamento, tá bom? Então, na infância, as crenças que entraram na sua mente, elas ficam no subconsciente. Então, muitas vezes, por exemplo, tem pessoas que não sabem, mas têm dificuldade, têm medo de aprender, têm medo de começar a fazer um treinamento e não conseguir colocar ele na prática, né? Isso pode acontecer com várias pessoas. Então, é importante você ir percebendo. As crenças limitantes também, elas têm um padrão e um ciclo repetitivo, gente. É um ciclo que fica se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então não tem aquela situação que você já parou para pensar, nossa, mas isso sempre acontece comigo? Isso porque você tem uma crença limitante a respeito de você mesmo, que você pode ter adquirido na infância, pode ter adquirido no meio social, ou até hereditariamente. Se vocês tiverem dúvidas, gente, sobre crenças limitantes, podem fazer perguntas, porque o tema hoje aqui é crença limitante versus marketing digital. O que você tem de crença limitante que pode te impedir, por exemplo, de aprender e conseguir ter um grande resultado aí na tua marca dentro do Instagram, né? Isso pode te ajudar bastante. Então, por quanto tempo eu vou guardar crenças que me impedem de crescer, né? É isso que você tem que estar pensando. Então você toma como verdadeiras crenças e você vai criando esses modelos mentais na sua mente sem você perceber. E esses modelos mentais, quando você vê, você está ali acumulando coisas negativas a respeito de si mesma. E quando você percebe, você está com aquela tela mental negativa e você está ali, sabe, repetindo os padrões e acaba não conseguindo deslanchar. Então, vou dar 3 tipos para vocês de crenças que são crenças limitantes, tá? As crenças hereditárias, que são aquelas crenças que a gente tem quando a gente é criança, que elas vêm dos pais. Então, tem pessoas que às vezes já ouviram assim dos pais, mas tudo que você começa, você não termina. Você não sabe, você não consegue aprender. Ou então, às vezes acontece, né? Sei lá, pai e a mãe tá nervoso. Você é burro. E às vezes a pessoa internaliza aquilo. Crenças são as hereditárias. As crenças pessoais são aquelas que você adquire de, por exemplo, situações que você viveu, que a gente está falando de crenças negativas, então, crenças limitantes. Então, às vezes a pessoa não passou no vestibular, ou ela foi mandada embora, ou mesmo ela terminou um relacionamento, né? Teve um término de relacionamento aí, e ela pode acreditar que nunca mais ela vai conseguir conquistar uma pessoa, ou então que ela é uma pessoa que ela nunca vai conseguir ter sucesso na vida, se ela tiver essa crença pessoal, tá? E isso porque aquela situação que ela viveu que foi muito ruim, às vezes fica gravada na mente dela de uma determinada forma, que ela não percebe, mas aquilo segura ela de avançar e dar o próximo passo para conquistar aí o sucesso. Existe um terceiro tipo de crença também, então são as hereditárias, as pessoais e as sociais, tá? As crenças limitantes sociais são aquelas impostas pela mídia ou pela sociedade. Tipo assim, eu não dirija à noite, porque se você dirigir à noite é muito perigoso, né? Então muita gente pensa assim, a sociedade, ela acaba reproduzindo isso. E se você acredita nisso, você vai acabar deixando de fazer muita coisa que pode ser boa na sua vida, porque você está levando para você aquela crença limitante. As pessoas ricas são as pessoas mais felizes. É outra crença limitante. Então, eu só vou poder ser feliz no dia que eu for uma pessoa super rica ou rica, né? Quanto que é ser rico para cada um? E depois que a pessoa às vezes chega na riqueza, fala, nossa, agora eu tenho aqui tanto dinheiro. Tem gente que às vezes acontece, né? A pessoa tem muito dinheiro e não tem ninguém por perto. Também não adianta nada. Então, não é ser rico que vai te deixar feliz. Você pode ser feliz hoje, mas você pode ser feliz agora.
Outra crença limitante também que a sociedade pode te dar você só vai ser feliz no dia que você for magra, ou no dia que você for magro, ou no dia que você for saradão, saradona, né? É uma crença limitante também imposta muitas vezes pela sociedade, por capas de revista, televisão. Então, para você quebrar os padrões de limitação aí das crenças limitantes, você precisa acreditar, saiba assim que é bem fácil disso acontecer, porque você pode quebrar esse processo, esses padrões, tá? Você pode conseguir quebrar isso. Então, se você acreditar nas possibilidades que a vida vai te dar, aí as possibilidades elas vão começar a aparecer, uma por uma, tá? Porque você é uma pessoa que acredita em possibilidades. Agora, se você acreditar nas limitações, é só limitação que você vai encontrar no seu caminho. Olha que interessante, né? Então, quanto mais você acredita numa determinada crença, mais você cria um mapa mental na sua cabeça e mais você acaba sendo atraído para aquele mapa mental. É como se você fosse um imã e você puxasse aquilo, né? Então, hoje, o que você quer para a tua vida amanhã, ou semana que vem, ou no mês que vem, ou no ano que vem? Você já precisa começar a ter essa crença poderosa agora. Você tem que ter essa crença positiva, mas primeiro você precisa identificar qual é a crença negativa que você tem. Aí a gente vai falar mais um pouco de algumas coisas aqui de crença. Vou dar alguns exemplos de lista de crenças negativas que muitas vezes você tem e que você nem percebe, né? Então, por exemplo, é muito comum da gente ver as pessoas deixando de fazer coisas que elas querem porque elas acreditam que elas nunca vão conseguir. Então, por medo de talvez não conseguir, muitas vezes a pessoa acaba nem tentando. Então, por exemplo, às vezes a pessoa quer ser ela quer correr, né? Quer praticar ali esporte, quer ser uma corredora. Mas talvez ela acredite que ela nunca possa conseguir. Então, só dela acreditar, dela pensar que ela pode não conseguir, ela nem tenta. Então, olha como a crença limitante faz o desenho do mapa mental na cabeça e quando a pessoa vê, ela está agindo de acordo com aquilo que ela está pensando, tá? Por conta da necessidade, olha que interessante, por que a gente fica sustentando essas crenças limitantes, né? Por que ficar se apegando, né? Parece que a crença limitante é uma tábua de salvação e você se segura nela, achando que você vai boiar no alto mar e no fim ela é uma âncora, porque ela te afunda, tá? Então, porque nós, seres humanos, temos a necessidade emocional de ter certeza das coisas. Olha que interessante. Então, porque a tua mente, a minha mente, tem a necessidade da certeza, é que muitas vezes a gente prefere acreditar numa crença que pode ser limitante e errada, mas é uma certeza, porque no nosso mapa mental a gente fez ela virar uma certeza, né? E olha que a gente, né? Então você tem, assim, recebe muita informação todos os dias, tem que filtrar para aquilo realmente, você não levar aquilo para você, se ela for uma crença limitante. Então a maioria das crenças elas estão relacionadas a dinheiro, pessoas, oportunidades, aprendizado, capacidades, identidades, situações, tempo, vida, passado, presente e futuro. Quer dizer, engloba bastante coisa, né? O primeiro passo para você eliminar as crenças limitantes da sua vida é parar de falar as seguintes frases. Olha, presta atenção se você já falou alguma dessas frases aqui, tá? Não é possível viver do que se ama. Eu nunca vou conseguir, por exemplo, você pode pensar assim, nunca vou conseguir viver das minhas vendas no Instagram. Você pode até não falar isso, mas se você tiver isso na sua cabeça, se isso for uma crença limitante que está te segurando, você vai acabar, sua mente vai acabar criando esse mapa mental devido à necessidade de certezas que a gente tem na vida e você pode se agarrar naquilo e deixar de ter muito sucesso, né? Não leva o jeito para fazer isso, é uma outra frase de crença limitante. Então, se você anda pensando isso ou falando isso, saiba que isso está segurando você. Sou muito velho para fazer tal coisa, ou muito velha para fazer tal coisa. As coisas precisam ser perfeitas para darem certo. Então, para dar certo, as coisas nem sempre tem que ser perfeito, porque o feito é melhor do que perfeito. Muitas vezes a pessoa nem faz porque ela tem medo de tentar, pelo medo de falhar e não conseguir, ela acaba nem tentando, tá? Não sei tudo o que preciso, quer dizer, se você acreditar que você nunca sabe tudo o que você precisa, você vai acabar achando que está sempre dependendo de aprender outras coisas para ter sucesso e muitas vezes você já pode ter sucesso agora, tá? Não tenho tempo para tal coisa, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para me cuidar,
não tenho tempo para estudar, não tenho, sabe? Então, se você está se repetindo isso, é mais um exemplo aí de crença limitante negativa. Se vocês quiserem fazer perguntas sobre crenças limitantes aí versus marketing digital, podem fazer, tá? Tô falando o que é crenças limitantes, como identificar, para você depois poder ressignificar, para ver se vocês se identificam com alguma dessas coisas que eu estou explicando aqui. Porque daí, quando você identifica a crença limitante, que muitas vezes ela vem na infância, não é coisas que tá ali no seu subconsciente, às vezes está para baixo ainda na mente, se você não lembrar, você não consegue ressignificar. É impossível ganhar dinheiro fazendo o que se ama. Vou ser pobre para sempre. Nunca vou conseguir dinheiro suficiente. Não tenho dinheiro para nada. É uma crença super limitante. A pessoa às vezes tem dinheiro para tudo. Só que a pessoa não é organizada, gasta com besteira o tempo todo. Então ela acha que ela nunca tem dinheiro para nada, mas ela tem. Então se ela tira essa crença limitante da cabeça, as coisas já começam a melhorar. Não sou boa o suficiente, não sou boa o suficiente, nunca vou conseguir conquistar tal coisa porque eu não sou boa o suficiente. Quer dizer, isso é uma crença limitante que não é tua, muitas vezes. Ela veio ali na infância, né? Pelos padrões ali de como você foi criada. A culpa não é minha se as coisas dão errado. Então, assim, quando as coisas não estão dando certo, se a gente fica jogando a culpa para os outros, a gente não assume a responsabilidade de tentar melhorar. Porque se eu acho sempre que a culpa é do outro, como é que eu vou tentar? Como é que eu vou conseguir melhorar aquilo que eu acho que a culpa não é minha? Então, é muito importante ressignificar esse tipo de pensamento aqui, tá? Eu não mereço ter sucesso. Tem gente que acha que não merece ter sucesso, tem gente que tem medo do sucesso. Olha que interessante. Eu fiz essa pergunta na enquete, nos stories, e uma pessoa, assim, 70% das pessoas me responderam, os seguidores, que tinham medo do sucesso. Então, de repente, se você começar a estourar de vender, e começa a ganhar muito dinheiro, começar a entrar muito dinheiro na sua conta, todos os dias ali de vendas feitas pelo Instagram, como é que você lidaria com isso? E ali a pessoa ficou meio perdida. Então você tem que estar preparado para o sucesso vir para você. Porque lembra, você atrai, porque você acaba criando um mapa mental ali dentro da tua cabeça e você acaba atraindo aquelas situações ou aquelas possibilidades ou atraindo até a oportunidade. Então, estou lendo aqui uma lista de crenças negativas, limitantes que você pode ter e pode ser que você se identifique, tá? Eu não mereço coisas boas. É uma outra crença limitante. Se você tiver ela, né, você pode se ressignificar. Meus sonhos são impossíveis de serem alcançados. Nunca vou conseguir alcançar meus objetivos. É uma outra crença limitante. Não consigo resolver esse problema. Né? Então, todo problema acaba tendo solução. Só não tem para morte, mas o resto todos têm solução. É que às vezes não está ali no teu campo de visão, mas quando você para pensar, ou você descansa um pouco, a solução acaba vindo. Agora, se você ficar pensando que nunca vai conseguir, nunca vai conseguir, nunca vai conseguir, então aí você acaba atraindo aquelas situações para você. Então, existe um monte de outras crenças limitantes, né? É que aí você precisa identificar quais são as suas, né? Quais são as crenças limitantes que você tem em relação a aprender e conseguir ter sucesso no marketing digital aí dentro das suas redes sociais. Lembrando, falando, né, que a gente começou com a pandemia e quando eu comecei a dar mentoria para várias pessoas, teve muita gente que achou que não ia conseguir vender. Porque lembra quando começou a primeira semana da pandemia? Pessoal, todo mundo meio que pirou, né? Falou, pronto, agora acabou. Não consigo mais vender nada, vou fechar. E teve gente que acreditou que, peraí, se tudo tá fechando, então as pessoas vão comprar mais pela internet. Se as pessoas vão se limitar um pouco, se restringir um pouco do contato social, tem uma chance muito maior das pessoas comprarem mais pela internet. Quem acreditou nisso, deu tudo de si na mentoria, tá vendendo, tá atraindo clientes, tá trazendo cliente de longe. Ô, Van, obrigada, Van aqui prestigiando a gente. A Vanessa eu lembrei de você nessa hora quando eu falei isso, porque a Vanessa é um exemplo. No Instagram da Vanessa, do Cantinho da Van, ela vende cosmética. Não vendia, né? Tinha ali 1.500 seguidores, não vendia. E a Vanessa tem um ponto comercial, uma loja no mini shopping aqui no bairro. E foi justamente a mentoria dela que a gente estava fazendo quando começou a pandemia.
Ali a gente foi em cima do trabalho, né? Criando estratégias ali. Hoje ela já cresceu um pouco, mas já está com quase 2.000 seguidores. Só que está vindo seguidor qualificado agora para a Vanessa. Está vindo seguidor que é o público-alvo dela, é a persona, né? Então as estratégias de comunicação que a gente criou, ela está seguindo aquela linha e graças a Deus tem vindo pessoas que compram, indicam e gente com o perfil mesmo do público-alvo. E se a Vanessa tivesse pensado, agora começou a pandemia, não vou fazer nem a mentoria porque tá tudo perdido, perdido estava, né? Então, assim, gente, todo mundo agora precisa aprender a mexer com o digital, né? O digital é uma coisa que ele tá aí para todo mundo. E quantos negócios talvez não tivessem quebrado se as pessoas já tivessem ali com tudo dentro das redes sociais, trabalhando já, divulgando seus produtos, divulgando seus serviços. Vocês sabem, falando um pouco de marketing digital, que não é você fazer panfletagem digital que vai fazer você vender. O que é panfletagem digital? É quando você posta compra, 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 é o feed, né? Um embaixo do outro. Se você postar todo dia compre, 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 você vai espantar as pessoas. Ai, que bom, a Vanessa falando, a mentoria foi fundamental. Então, assim, o caso da Vanessa é um caso que eu acompanho. Bom, tem vários ali que eu estou trabalhando e a gente vai acompanhando o crescimento. Tem um caso da Mari também, que começou do zero. E hoje ela está com 5.600 seguidores e muita gente conversando com ela, pessoas indicando, todos os dias muita pergunta no direct, pessoas chamando no WhatsApp, cliente que recebe a peça, veste, fotografa e manda para ela, sabe, prova social. Então, assim, as coisas começam a acontecer, elas estão construindo uma marca. Então, assim, a tendência agora é cada vez mais as pessoas irem, né, crescendo nesse ramo, olá, Celeste, bem-vinda. Cada vez mais as pessoas vão entrar no meio digital para poder conseguir ter retorno. Mas quem tem crenças limitantes enraizadas ainda, às vezes não consegue nem dar esse primeiro passo. A pessoa não consegue nem perceber que ela tem crenças limitantes que estão impedindo ela de começar a aprender. Ela acha que ela não vai aprender, por exemplo, ou que só tem sucesso quem tem sorte nas redes sociais. Então, não é sorte, gente. Todo mundo pode ter sucesso nas redes sociais. Isso eu fico muito feliz de saber. Eu tô vendo pessoas, gente, que não tem estoque nenhum. Graças a Deus, eu fico muito orgulhosa, muito feliz disso, porque quando você pega uma cliente que tem zero de estoque e começa a fazer vendas e está construindo uma marca, você fala, sabe, não depende do estoque para a pessoa ter uma marca e conseguir criar um negócio. Depende de estratégias. E as redes sociais, elas estão aí para nos ajudar com isso, tá? Então, a gente está falando das crenças limitantes. Então, ressignificar, quando você tem uma crença limitante, que você sabe que você tem a crença, é mais fácil de você ressignificar ela. Só que às vezes a gente tem crenças limitantes que não estão tão aparentes. Elas estão ali, elas vieram na época da infância, e quando você vê, você está adotando comportamentos que são prejudiciais a você, e se você perceber que você está tendo comportamento de padrão repetitivo, coisas que não são legais, para ressignificar. Como é que você vai conseguir ressignificar? Tente primeiro identificar quais são suas crenças limitantes, especialmente aquelas que mais te atrapalham nesse atual momento. Atualmente, o que é? Não consigo dormir bem, como muito à noite antes de dormir, não estou conseguindo praticar esporte, não estou conseguindo vender no Instagram, não estou conseguindo vender nas redes sociais, tenho medo, tenho vergonha de fazer stories, tenho vergonha de fazer live, acho que vou ser julgada, né? Isso é uma crença limitante. Identifica as que você tem. Eu listei algumas aqui, mas só para dar uma ideia para vocês. Então, as que mais te atrapalham nesse momento atual. Ao dispor essas crenças na sua frente, faça o possível para entender o que cada uma delas causa em você, né? Que comportamento que elas causam. Relembre situações e busque na memória e tente encontrar a raiz do problema. Então, é o tempo todo você fazendo perguntas poderosas para você conseguir identificar por que você tem aquelas crenças, por que você tem aquele padrão de repetição, para você poder saber ressignificar essa crença e aí conseguir ter seus resultados. Tente criar a partir desse ponto uma crença fortalecedora. Troque aquela frase ou situação negativa por uma que lhe dará força para continuar lutando até atingir o objetivo que você determinou. Vá insistindo nessa ideia, naquilo que você passou a acreditar, até que essa crença fortalecedora se torne um hábito em sua vida. Então, vamos falar assim, no caso de vender aí nas redes sociais.
Você tem um objetivo, você quer vender, sei lá, 10 mil reais nas redes sociais. É bom quando a gente tangibiliza o valor, porque fica mais fácil da pessoa pensar. Quanto que vendeu esse mês? Ah, eu vendi 500 reais pelas redes sociais, mas o meu objetivo é 10 mil. Ok, tá faltando aí 9.500 reais. Então, quando você tangibiliza o sucesso que você quer ter, ele vai ficando mais fácil. Porque aí, se você tem esse objetivo e você tem, sabe quanto tá vendendo hoje, tangibilizou qual que é o teu objetivo, você vai construindo step por step até você conseguir chegar lá, porque o sucesso muitas vezes ele não é uma estrada reta, né? Ele tem uma escada, e aí você tem que subir no degrau por degrau. A vantagem é que quando você percebe alguma coisa que foi muito boa, que deu muito resultado, tem sempre que anotar tudo que você faz de estratégia, porque aquela estratégia você vai continuar repetindo, repetindo e repetindo ela. Então, por exemplo, um produto que você tenha vendido que deu algum resultado, ou que sempre te traga clientes na loja, ou que sempre que você posta uma determinada coisa, ou um produto ou um serviço, muita gente te chama para fazer perguntas, para conversar com você. Então você vai começando a perceber padrões de comportamento até do seu público, com determinadas postagens, determinadas coisas que você vai fazendo, tá? E ali você vai mapeando esse caminho para você ter aí esse sucesso. Mas então, para você, falando ainda das crenças limitantes, 3 perguntas poderosas você precisa se fazer para você conseguir, então, gerar o quê? Reflexão. Por que é que eu tenho esse padrão de comportamento? Por que é que eu tenho essa crença limitante? Gerar consciência, porque depois que tá, muitas vezes não está consciente, né? Mas se você identificou, pois para ficar consciente, né? Sobe aqui, né? De dentro para cima e sobe, você fala, nossa, realmente eu tenho isso, eu faço aquilo, eu penso assim, eu penso assado. Então, 3 perguntas poderosas para gerar reflexão, gerar consciência, para você ter um novo entendimento, tá? Então, a gente costuma dizer que no veneno sempre vai estar o antídoto. Então, é na tua crença limitante que você vai encontrar a força e a raiz para transformar ela numa crença poderosa. No veneno, sempre a gente vai encontrar o antídoto, tá? Para você conseguir ressignificar e aí você ter resultados. Então, crenças, valores e significados, né? Então, gira em torno disso, tá? Gira em torno disso. Transformar dificuldades em poder. Quais perguntas você pode se fazer para você conseguir identificar quais são as suas crenças limitantes, tá? Nós somos a história que nós contamos sobre nós mesmos. Então, a gente trilhar um caminho de sucesso tá naquela história que você precisa conseguir projetar sobre si mesmo lá no futuro. Né? Esse é um papo bem cabeça, mas é que crenças limitantes realmente, eu vejo muita gente que tem aquela crença limitante, por exemplo, no marketing digital, que a pessoa fica batendo a cabeça, rodando um ano e meio, e ela fica, não sei se eu faço, não sei se eu não faço, eu acho que eu consigo fazer sozinha, e aquilo vai, e a pessoa, sabe, ela não sai do lugar, ela fica, e tempo é dinheiro. Ao passo que se a pessoa percebe, preciso investir na minha marca, tenho essa dificuldade, mas quero ter sucesso, mereço ter sucesso e acredito que vou ter, porque tanta gente tem sucesso nas redes sociais, por que só você, filhinho de Deus, filhinha de Deus, que não vai poder ter? É isso que você precisa pensar, porque quem está vendendo bastante agora não é sorte, é porque a pessoa acreditou, ela traçou estratégias, se ela não sabia, ela pediu ajuda para poder começar a criar, e ela começou a entender desse negócio chamado marketing digital, né, dentro das redes sociais. Você também tem que honrar e respeitar a tua história, né? Quanto mais a gente honra e respeita a nossa história, saber das dificuldades que a gente teve para a gente conseguir falar, nossa, então, devido a essas dificuldades que eu tive, talvez de repente na infância, você pode ter se tornado uma pessoa muito melhor agora, né? Com muito mais, porque tudo que você é hoje, você deve a tua história lá atrás, né? Então entender a tua história, entender como que ela vem se construindo, honrar a tua história, valorizar a tua história e perceber onde é que você tem crenças limitantes para você conseguir transformar essas crenças limitantes em crenças poderosas. Agora, o que eu acho super importante para você conseguir ter resultado no marketing digital dentro das redes sociais é você ter essência, né? Então, assim, qual que é a tua essência e a essência do teu negócio? Normalmente a tua essência, ela se cruza com a essência do teu negócio, que é o porquê que você faz o que você faz, o que você pretende gerar de transformação na vida dos teus seguidores, na vida dos teus clientes.
né? Então, a gente precisa conseguir ajudar as pessoas nas redes sociais, elas saírem do ponto A e elas irem para o ponto B. Essa transformação de ponto A para ponto B é que faz as pessoas começarem a te seguir e que vai ajudar você a ter cada vez mais sucesso dentro das tuas redes, tá bom? Gente, se vocês tiverem perguntas para fazer, podem fazer. Senão eu vou encerrar a live. Foi uma live mais curtinha, de meia hora. Eu tinha prometido que eu ia falar sobre crenças limitantes, porque eu vejo que é uma coisa que pega muita gente, né? Como eu falei, percebo que tem muita gente que... A gente fala que é um funil, tá? Então imagina que é um triângulo, um funilzinho. Tem muita gente que tá ali em cima no topo do funil que nem percebe que tem a determinada dificuldade. E se a pessoa não percebe nem que ela tem a dificuldade, ela não consegue tomar uma atitude para ela conseguir aprofundar no funil e sair daquela dificuldade e transformar a dificuldade em solução. Então, espero que tenha ajudado vocês aí com as crenças limitantes. Vou deixar essa live salva por alguns dias, não vai ficar para sempre, mas ela vai ficar salva por alguns dias. E a gente pode falar, quem tiver alguma dúvida sobre crenças limitantes ou marketing digital, pode me chamar no direct, que eu respondo todas as dúvidas com muito prazer, tá bom? Beijo pra vocês, live de sexta-feira, 21 horas, mas olha que é pandemia, ainda não pode sair pra fazer social, né? No... Mas enfim, é sexta-feira de qualquer forma. Obrigada aí por quem participou, por quem compartilhou a live, fiquem com Deus e até semana que vem. Semana que vem vai ter outra live. Beijo.